Muito bem, pessoal, vamos iniciar o nosso curso de Direito Tributário para a área fiscal, qualquer que seja a área fiscal. E esse curso de Direito Tributário tem absolutamente tudo o que você precisa para passar num concurso para a área fiscal. Conteúdo constitucional, legal, jurisprudencial. Ah, Borba, mas jurisprudência cai muito em concurso, cai demais, cai demais. Ah, então vou estudar jurisprudência, doidado. Não é assim. Tudo que você precisa saber sobre jurisprudência, você vai ter aqui no curso. Então, basta que você sente, estude, que no direito tributário você vai estar preparadíssimo para qualquer concurso na área fiscal, seja federal, estadual ou municipal. Ok? Muito bem. Esse nosso curso, ele está atualizado até, observem, a Emenda Constitucional 99, de 2017, a Lei Complementar 116 e a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal 56, de 2016. Então, um curso atualizadíssimo para que vocês possam estar bem preparados para passar nesse concurso. Ok? Muito bem. O nosso concurso, qualquer concurso na área fiscal, ele, no direito tributário, tem um conteúdo bastante grande e eu divido esse conteúdo em 7 partes, 7 módulos, na verdade. Então, nós temos o primeiro módulo, que é tributos, depois competência tributária, impostos privativos, legislação tributária, obrigação tributária, crédito tributário e administração tributária. Ô Borba, que números são esses que você coloca aqui, etc. Muito bem. O que acontece é o seguinte: eu acompanho, dou aula há mais de 30 anos, porque comecei dando aula com 10, e venho acompanhando provas a provas das áreas fiscais, federais, municipais, estaduais, e vejo o número de questões que costuma cair nessas provas dentro desses 7 módulos nos quais nós dividimos o nosso direito tributário. Então, observem que a parte de tributos representa normalmente, nesse estudo aí de 30 anos, uma estatística de 30 anos, 10% das questões do concurso. Competência tributária, 25%. Impostos privativos, em torno de 5%. Legislação tributária, em torno de 10%. Obrigação tributária, em torno de 17%. Crédito tributário em torno de 25% e legislação tributária em torno de 8%. Se você observar, o conteúdo de competência tributária e crédito tributário representam normalmente 50% da prova. Ah, Bob, então eu não vou estudar administração tributária ou tributos que só representam 8, 10, é óbvio que tem que estudar. Concurso desse, uma questão é a diferença entre o céu e o purgatório, o inferno, sei lá o que for. Ok? Então, é lógico também que esse maior número de questões nesses módulos, crédito tributário e competência tributária, é em função do tamanho do módulo, que é bem maior que os outros. Então, cada módulo é fundamental. Mas, então, por que esses percentuais? Para que vocês sintam a importância desses módulos dentro do conteúdo da prova, dentro que vocês vão precisar saber. Ok? Maravilha. Então, este é um histórico que vocês podem, nunca foge muito disso. Sempre em torno desses percentuais, dividido nesses 7 módulos, é que o nosso direito tributário costuma cair nas provas. Ok? Maravilha! Então, nós vamos começar o nosso primeiro módulo, que é o tributo. Porque, na verdade, o direito tributário nada mais é do que uma relação obrigacional comum, como se alguém estivesse devendo. Eu estou devendo dinheiro para alguém. Maravilha! Existe um credor da relação obrigacional. Essa é a minha cachaçinha,
que eu tomo direto, mas, enfim. O credor da relação obrigacional existe o devedor e o objeto da relação obrigacional. É assim que funciona uma relação obrigacional. E o direito tributário trata exatamente de uma relação obrigacional. Existe o credor, que é o poder público, o devedor, nós, contribuintes, e o objeto da relação obrigacional, que são os tributos. Basicamente, os tributos, é lógico, penalidades, juros, etc., mas basicamente o objeto da relação obrigacional são os tributos. Então, o nosso primeiro módulo do nosso direito tributário, nós vamos conversar exatamente sobre tributos. Vamos ver a definição de tributos e as espécies tributárias, ok? Então, é dessa forma que nós vamos desenvolver esse primeiro módulo nosso de direito tributário. Se você importante, antes da gente começar uma definição de tributo, é importante a gente fazer uma diferença que as pessoas confundem muito, quem não conhece o direito tributário, que é a questão da tarifa ou preço público e o tributo. Há uma diferença fundamental nesses dois conceitos e visualmente muito fácil de ser identificada. Então vamos lá. Observe que na relação obrigacional tributária, você tem o ingresso público, que é uma relação obrigacional tributária. O tributo é o ingresso público. Então você só tem uma relação jurídica, você tem o credor e o contribuinte pagando o seu tributo. Isso caracteriza o ingresso público, que o tributo é um tipo de ingresso público. Nós vamos ver em seguida que existem outros tipos de ingresso públicos, mas o tributo é um tipo de ingresso público e, portanto, compõe uma só relação obrigacional. No entanto, na tarifa ou preço público, você tem duas relações obrigacionais. Você tem o poder público, lá na extremidade, o usuário do serviço, mas no meio você tem uma concessionária do poder público. Certo? Então, quando você paga conta de luz, conta de telefone, conta de gás, passagem de ônibus, você não está pagando ao poder público, você está pagando a uma concessionária daquele serviço. Isso caracteriza a tarifa ou preço público. Então, essa diferença para nós já é fundamental. Você identificar, e visualmente é muito fácil, a diferença entre o ingresso público, no qual se encaixam os tributos, e a tarifa ou preço público, porque existem essas duas relações obrigacionais do poder público para com a concessionária e da concessionária para com o poder público. Ok? Maravilha, isso já é uma diferença fundamental. Mas eu venho dizendo, então, que o ingresso público, o tributo, é um tipo de ingresso público. Então a gente precisa, já que nós vamos estudar esse objeto da relação obrigacional com todos os detalhes, que são os tributos, nós precisamos agora estabelecer que tipo de ingresso público é o tributo. Então vamos lá. Se vocês observarem, existem dois tipos de ingressos públicos. Existe o ingresso público próprio e existe o ingresso público de terceiros. Qual é a diferença aqui? O ingresso público próprio é aquele que entra para os poder público e não há necessidade do governo devolver. Não há. Certo? Então, quando você paga, por exemplo, IPTU ao município, ou ITR à União, enfim, ICMS ao Estado, o governo não tem obrigação de devolver, é um ingresso público próprio. Certo? Agora, se o governo vai a um banco e faz um empréstimo,
Ele vai ter que devolver aquele dinheiro. Então, esse é um ingresso público de terceiros, ou seja, surge uma obrigação de devolver aquele valor. Então, essa já é uma primeira... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer o nosso curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital para a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, auditor fiscal da Receita Estadual. Nós, eu, professor Luiz, juntamente com o professor André Fantoni, que é o coordenador desse curso, nós montamos um curso super competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua aprovação. Só com professores top de linha, como você acabou de assistir essa videoaula nossa aí, demonstrativa, essa aula demonstrativa no YouTube. Meus amigos, minhas amigas, essa é apenas 30% de uma aula, tá? A aula tem muito mais coisa, o nosso curso é muito mais completo, nós colocamos aí apenas 40 horas, 45 horas no YouTube. Esse curso tem quase 450 horas. Ah, professor, é bastante coisa? Sim, claro. Legislação específica, direito tributário, contabilidade geral, auditoria, contabilidade avançada, ou seja, e mais todas as outras disciplinas que sempre são cobradas aí em concursos de carreira fiscal. Ó, olha só, quero dar um recado. Nós aqui da Lá Concursos, a partir de 2018, nós iremos atender todos os concursos de carreira fiscal no Brasil. Tá certo? Quer saber mais informações? Envie um WhatsApp para a gente ou acesse nosso site laconcurso.com.br que nós estaremos aqui prontos para te atender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.